Eu quero, sem mais delongas, abrir a Bíblia com vocês no livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse. Para vocês que estão nos visitando, o livro de Apocalipse é um livro especial, um livro profético. Esse livro ele trata de assuntos cruciais para a humanidade nesses dias. E de maneira diferente do que as pessoas pensam, o livro de Apocalipse não é fim do mundo, embora o fim do mundo esteja relatado no livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse tampouco tem a ver com zumbi ou coisas desse tipo, como Hollywood tem popularizado esta visão. Na realidade, o livro de Apocalipse, como diz o capítulo 1 e o verso 1, é a revelação de Jesus Cristo que ele deu aos seus servos, para saberem as coisas que estão por vir. E o livro de Apocalipse, embora fale de bestas, feras, de catástrofes e de símbolos muito complexos, o centro dele é uma pessoa. E esta pessoa é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu gosto do livro de Apocalipse porque Jesus se revela no livro de Apocalipse de maneiras muito especiais. E os cristãos, de maneira assim, geral, têm pelo menos 3 abordagens com o livro de Apocalipse para interpretá-lo, para entendê-lo. Porque o livro de Apocalipse é diferente de um livro de João, do Evangelho de João, por exemplo, que também escreveu o Apocalipse e escreveu o Evangelho de João. O Evangelho de João é uma narrativa histórica, a partir da perspectiva dele, de Cristo Jesus, do seu ministério. Então, o que está escrito no livro de João, quase tudo é literal, é um relato, é uma história que está sendo contada. Mas já no livro de Apocalipse, o livro profético, o que está ali é quase 100% simbólico. São símbolos que representam verdades importantíssimas. E como disse a vocês, os crentes têm muito interesse pelo livro de Apocalipse, mas basicamente eles se relacionam com as profecias do Apocalipse de três maneiras. A primeira delas, eles usam o preterismo. O que é isso? É um entendimento de que essas profecias aconteceram já lá no passado e tudo se cumpriu lá no passado, na época mais ou menos do apóstolo João. Basicamente, é assim que os crentes, como a Igreja Católica, interpreta essa profecia do livro de Apocalipse. Há um outro grupo de crentes que olha para as profecias do Apocalipse a partir das lentes do futurismo. Então, eles olham aquelas profecias e imaginam que a maior parte delas acontecerá numa dispensação diferente lá no futuro. É um momento especial que vai acontecer depois da vinda de Cristo Jesus. E nós, adventistas do 7º dia, qual é a nossa abordagem? Nem é a preterista, nem é a futurista. Nós temos a abordagem historicista. O que é isso? Nós olhamos para a história e analisamos a história à luz da profecia. E olhamos para a profecia e buscamos compreendê-la à luz da história. Essa é a linha de interpretação da Igreja Adventista do 7º dia. E quando nós olhamos para o livro de Apocalipse, a partir dessa ótica, nós vemos os acontecimentos da história, desde quando a igreja foi fundada por Cristo Jesus, quando esteve aqui na terra, até o momento em que a igreja será definitivamente reunida no céu com Cristo Jesus para a eternidade. E é desse período que o livro de Apocalipse trata, da fundação da igreja até a glorificação da igreja. E é maravilhoso ver como as profecias do Apocalipse se desenrolam ao longo da história da humanidade e vai culminar nesse momento glorioso da Igreja de Deus. Dentro dessa linha, vários símbolos do Apocalipse mostram
esses períodos. E o número 7, no livro de Apocalipse, é muito significativo. 7 trombetas, 7 igrejas, 7 candeeiros. O número 7 está presente muito. E nós vemos neste número 7, manifesto em vários momentos, 7 períodos da Igreja de Deus ao longo da sua jornada, do início até a sua glorificação. Quando Cristo Jesus vier aqui à terra, buscar os salvos e operar aquilo que a gente entende como sendo o juízo de Deus. Quando a gente olha para isso, o nosso tempo não permite a gente ir em muitos detalhes sobre isso, mas quando a gente olha para esses 7 períodos, eu vou fazer uma pergunta retórica aqui para vocês. Adivinha em que período nós estamos vivendo dos 7? Quando a gente olha o desenrolar da profecia ao longo do tempo, à luz do livro de Apocalipse, nós não temos dúvidas que nós estamos vivendo no último período. Das 7 igrejas do Apocalipse, nós vivemos no período da 7ª igreja. Das 7 trombetas, nós vivemos no período da 7ª trombeta. O último dos períodos. Ou seja, esta geração aqui é a geração que antecede a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu fico empolgadíssimo com isso. Por isso, o tema que nós vamos abordar, o juízo investigativo, nós vamos abordá-lo a partir da perspectiva de Laodiceia. Laodiceia é a 7ª igreja do Apocalipse, e Laodiceia literalmente significa povo do juízo. A palavra Laodiceia é povo do juízo, ou povo que está vivendo, ou que vai viver o período do juízo. E vamos ao nosso primeiro texto de hoje, Apocalipse capítulo 14. Abra a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 14, nós vamos ler o primeiro verso. O primeiro verso de hoje é uma das 3 mensagens angélicas a ser apresentada ao mundo, ou a mensagem de Deus para o mundo, exatamente nesse período final da história. Apocalipse capítulo 14, nós vamos ler a partir do verso 6. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o quê? Um evangelho eterno, para fazer o quê? A pregar aos que habitam na terra, a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo com forte voz, o que o anjo diz? Temam a Deus e dê-lhe a ele a glória, pois é chegada a hora do seu juízo, a hora em que ele vai julgar, e adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Eu quero chamar a sua atenção para a mensagem deste anjo. Este anjo tem o evangelho, as boas novas da salvação em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o céu está no seu ato final para resgatar a humanidade. É o evangelho, e esse evangelho tem que chegar em todo mundo. Mas esse evangelho, ele não chega sozinho, tem uma mensagem que chega junto. E qual é a mensagem? É chegada a hora do quê? Do juízo de Deus. E aqui vai o nosso primeiro ponto. Se nós estamos vivendo o último período, se nós somos a última geração, este é o período que antecede o juízo final de Deus. Eu não quero que você fique tranquilo, mas também não quero que você tenha medo, ok? Então vamos agora para Apocalipse capítulo 11. Em Apocalipse capítulo 11, nós temos, a partir do verso 15,
a mensagem da 7ª trombeta. Lembram? Nós falamos 7 períodos. Então, a 7ª trombeta, a mensagem dessa 7ª trombeta é para que período? É para que período da igreja? É agora, é para nós agora. Então, João escreveu isso aqui. Os primeiros crentes lá do primeiro século, os pais da igreja leram isso aqui. Lutero leu isso aqui. Os pioneiros da igreja leram isso aqui ao longo dos séculos. Mas esta mensagem é uma mensagem para a última geração. É uma mensagem para quem? Para nós. Então, preste atenção nesta mensagem. Apocalipse capítulo 11, versos 15 em diante. Eu vou ler, eu não sei qual é a versão que estão colocando aí na tela, mas eu vou lê-la na Nova Almeida atualizada. Diz assim: o 7º anjo tocou a trombeta e houve no céu vozes fortes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Pausa aqui, pausa aqui. Qual é a oração mais feita ao longo da história da igreja? Qual é a oração? O Pai Nosso. O que os crentes, desde os apóstolos até os nossos dias, têm pedido por 2 milênios em oração, na oração mais repetida? Venha a nós o quê? O teu reino. Os apóstolos clamavam: Senhor, venha o teu reino. Jesus ensinou a igreja a orar: venha o teu reino. Contudo, é no 7º período, é na última geração, que a oração dos santos, repetidos desde os apóstolos até os nossos dias, se cumprirá. Por quê? Porque a mensagem é: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Se você está familiarizado com as profecias bíblicas, Daniel, ele sonhou. Na realidade, Nabucodonosor sonhou primeiro, e Deus deu o sonho com a interpretação para Daniel, de uma estátua, e essa estátua, ela representava os reinos do mundo. Mas o sonho não terminava com a estátua, o sonho terminava com uma pedra que vinha e atingia a estátua nos pés. E aqui um detalhe: a cabeça era a Babilônia, o reino na época de Daniel. E os pés eram os reinos do mundo dos nossos dias. E a pedra vem e ela atinge a estátua aonde? Na cabeça, não. No peito, não. Nas pernas, não. Aonde? Nos pés. E essa pedra desmonta a estátua e ela cresce e enche toda a terra. E sabe o que significa essa pedra? O reino de Deus, que vai destruir toda e qualquer estrutura dos reinos deste mundo e fundará o reino eterno de Deus, que jamais terá fim. E nós vivemos nos pés da estátua, no tempo dos reinos dos pés da estátua. Nós vivemos os dias que antecedem a vinda do reino de Deus. Eu não sei você, eu estou cansado desse mundo. Morte, dor, pecado, violência, degradação, imoralidade, corrupção. O nosso mundo vive o auge da deturpação, do afastamento de Deus. É uma geração que debocha de Deus, debocha do Evangelho, debocha dos princípios e dos valores que regem o reino eterno de Deus. O mundo está amadurecendo para a colheita final e para a destruição final. O pecado terá fim no reino de Deus. Satanás não mais será o príncipe deste mundo. Este reino pertence a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aliás, o livro de Apocalipse diz que Cristo Jesus é aquele que esteve morto, mas eis que está vivo pelos séculos dos séculos e tem as chaves da morte e do inferno. O reino de Satanás
já está decretado o seu fim. Ele já foi derrotado. Ele foi derrotado na cruz, ele foi derrotado no céu, e agora ele está sendo derrotado na vida dos filhos de Deus. É por isso que Apocalipse capítulo 12 diz que ele foi atirado à terra e ele está cheio de grande cólera, sabendo o quê? Que pouco tempo lhe resta. Não muito depois destes dias, o Senhor Jesus Cristo se levantará e virá tomar posse daquilo que já lhe pertence. Ele, quando ressuscitou, disse: toda a autoridade me foi dada, aonde? No céu, aonde? E na terra. Não há uma polegada deste planeta que Cristo Jesus não possa dizer: meu. E em breve, ele virá. O reino se tornará uma realidade nos nossos dias. Amém? Mas vamos continuar. Verso 16. E os 24 anciãos que estavam sentados no trono, diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: olha qual é o motivo da adoração dos 24 anciãos. Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que eras, porque assumiste o teu grande poder e passastes a reinar. Verso 18. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar galardão aos teus servos, os profetas, aos santos, aos que temem o teu nome, tanto os pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. A mensagem para este tempo: o reino de Deus está chegando e será estabelecido nesta geração. Mas a segunda mensagem: é chegado a hora do juízo de Deus. Do juízo de Deus. E aqui eu quero chamar a sua atenção para um ponto específico dessa questão do juízo. O juízo é um tema que percorre toda a Bíblia. Alguns versos são bem conhecidos a respeito do juízo, como Eclesiastes 12, 13 a 14, de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque Deus há de trazer juízo a toda obra, quer seja boa, quer seja má, até as que estão encobertas. A expressão há de trazer está no presente, no passado ou no futuro? Há de trazer. Futuro? Jesus, quando esteve aqui na terra, ele falou do juízo. Ele diz: vem a hora em que aqueles que estão na pó da terra ressuscitarão. Uns para o juízo eterno e outros para o juízo da condenação eterna. Jesus diz: vem a hora. Essa expressão, vem a hora, está no presente, no passado ou no futuro? No futuro. Mas o texto que nós lemos diz o seguinte, diz: chegou, porém, a tua ira, e o tempo para serem julgados os mortos. Essa expressão está no presente, no passado ou no futuro? Presente. E se a gente conecta com o outro texto que a gente leu primeiro, temer a Deus e dar-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Presente, passado ou futuro? Presente. E aqui está um solene alerta. Essa é a última geração. Essa geração verá o estabelecimento final, definitivo do reino de Deus sobre a terra, quando Cristo Jesus vier com poder e grande glória nesta geração. Mas esta geração é Laodiceia, é o povo do juízo, é o povo que vive o tempo do juízo de Deus. Você já parou para pensar que chegou o momento do juízo de Deus? E o juízo de Deus, ele tem várias etapas. Várias etapas.
E a etapa que nós estamos vivendo é isso que nós chamamos de juízo investigativo. O que é esse juízo investigativo? É o juízo que antecede a volta de Cristo Jesus. Mas espera aí, pastor, e vai ter um juízo antes da volta de Cristo Jesus? Sim, é lógico que vai. Por quê? Porque quando ele vier, haverá dois grupos, os salvos e os perdidos, os que se unirão a ele e ascenderão aos céus, e os que morrerão pela espada que sai da sua boca, como diz Apocalipse 19. Ué, se tem um grupo que é salvo e outro grupo que é perdido, antes desse momento, tem que acontecer o quê? Um julgamento, para definir quem está apto para ir para onde? Para o céu, e estar com o Senhor, e para aqueles que não irão para o céu, irão ficar e serão destruídos. E é exatamente este período, o período do juízo, que nós estamos vivendo. Os livros estão sendo abertos. A vida de todos os santos está sendo analisada, nome por nome. E nós vivemos no tempo das redes sociais e um período de extrema, de certa forma, até vulnerabilidade e extrema exposição. Mas eu pergunto, se nessa tela aqui fosse apresentada a sua vida, mas não como nos programas de televisão de algumas décadas atrás. Essa é a história da sua vida. Aí leva não sei quem para lá, aí pega, grava um vídeo com a tia não sei o quê, a professora não sei o quê. Ah, que não, era maravilhoso, era um excelente aluno, é um filho maravilhoso, é uma filha maravilhosa. Não, é um homem trabalhador, um marido respeitado, uma esposa. Não. Nessa tela vai aparecer a sua vida a partir dos seus sentimentos, a partir dos seus desejos, seus pensamentos, suas intenções. Quem é o primeiro voluntário? E é exatamente esse o escrutínio que vai ser feito. Nas leis dos países como o nosso, existe uma pressuposição de que você é inocente até que se prove o contrário. Mas nesse juízo, a pressuposição é trocada por uma realidade inegável. Porque todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. E o salário do pecado é o quê? É a morte. Todos entram neste juízo condenados, culpados. E não há absolutamente nada que eu e você possa fazer, em termos de justiça pessoal, para nos livrar dessa condenação. Por quê? E o profeta Isaías vai se referir à nossa justiça própria, pessoal, como trapos de imundícia, que não tem valor nenhum. Não tem valor nenhum. Por quê? Porque nós fomos criados por um Deus santo. 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 Absolutamente santo. E que não existe a possibilidade de nada que não seja perfeitamente santo estar na sua presença. Ainda tem mais um detalhe. Nós pecamos, nós não somos santos, nós pecamos, nós somos pecadores. Em pecado nós somos concebidos, como diz o salmista. O nosso DNA, nossa célula, traz a marca do pecado, da rebelião, do afastamento de Deus. E nós temos uma condenação que não pode ser mudada. Quem de nós pode evitar a morte? Quem? Eu sei de uns indivíduos que mandaram congelar a sua cabeça em hidrogênio líquido, esperando a ciência evoluir para dar um outro corpo para ele e voltar à vida. Mas morreram. Morreram. Porque se tem uma realidade que não pode ser mudada na vida do ser humano, é que ele nasce com uma certeza:
ele vai morrer. Sim, senhora. Ele vai morrer. Mas a vida eterna é esta: que te conheçam, a ti como o único Deus, e a Cristo Jesus a quem enviaste. São João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Deus não quer a morte e a destruição do homem. Ele vem em Cristo Jesus e entra na humanidade, e aquilo que o homem não pode fazer, ele faz. Ele vive vida perfeita, vida santa, vida digna, e ele é digno da vida. Então ele pega esta vida e diz: vamos trocar? Eu dou a vida e recebo o quê? A morte. E Jesus morre. Jesus morre. Eu gosto de pensar no seguinte: você já parou para pensar por que Jesus orou lá no Getsemane? Deus meu, isso foi na cruz, no Getsemane, Pai, afasta-te de mim, afasta de mim este cálice. Porque ele orou 3 vezes: afasta de mim esse cálice. Jesus estava com medo de morrer? João Hus morreu como? Queimado numa estaca. E quando o carrasco foi acender a fogueira por trás dele, ele disse: não, meu amigo, acenda na minha frente, porque se eu tivesse medo de morrer, eu não estava aqui. E ele cantou até que as chamas silenciaram a sua voz. Ele estava sendo queimado vivo e cantava. Ele não tinha medo. Pedro, segundo a tradição, já um ancião, foram crucificá-lo, e ele disse: não, eu não sou digno de morrer como o meu Senhor, me crucifique de cabeça para baixo. Milhares entregaram a vida e morreram, varonilmente se puseram em face da morte por causa de Cristo Jesus, não tiveram medo da morte. E Jesus estava com medo de morrer? É que ele estava bebendo o cálice da cólera, da ira de Deus, sem mistura. A morte que Cristo morreu, nenhum outro ser humano morreu até agora. Ele morreu a segunda morte. Ele morreu a morte eterna. Na cruz ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Em desespero, porque aquele que sempre foi um com o Pai por toda a eternidade, sobre ele pesava o pecado de todos nós, e esse pecado com sua maldição o afastavam de Deus, e ele estava bebendo o cálice da condenação eterna. Por quê? Porque a maldição que eu não posso me livrar, a demanda da perfeição que eu não posso oferecer, ele ofereceu e se fez maldição no meu lugar. Ele morreu no meu lugar. E aqui está o ponto. Eu não tenho medo do juízo. Sabe por quê? Sabe por quê? Vamos para Daniel. Antes que as minhas amigas da placa digam: acabou, pastor, acabou, pastor. Vamos para Daniel, capítulo 7. Eu quero ler esse Daniel fala, e Daniel e Apocalipse, vocês sabem que são livros que se conversam muito, muito. E Daniel capítulo 7, falando do período do juízo de Deus, quando Daniel vai explicar sobre essa batalha final, no verso 26, ele vai dizer o seguinte, Daniel, capítulo 7, verso 26. Mas depois será instalada a sessão do tribunal, para lhe tirar o domínio do reino deste mundo, o domínio das forças usadas pelo inimigo para perseguir e destruir o povo de Deus, para destruir e consumir até o fim.
Mas o que diz o verso 27? O reino, o domínio e a majestade dos reinos debaixo do todo o céu, vai ser o quê? Serão dados ao povo santo ao povo santo do Altíssimo. E o seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. O resultado do juízo de Deus é dar o reino aos santos. É por isso que João, em Apocalipse, ao ouvir a voz que é proclamada durante a 7ª trombeta, ao ouvir o cântico dos anciãos, ele ouve que é chegado o tempo do juízo, para o Senhor dar a recompensa aos santos, aos profetas, aos servos fiéis de Deus. Eu não tenho medo do juízo, porque o juízo é para a redenção dos santos. Quando abrirem-se os livros, e os livros estão se abrindo, os nomes estão sendo avaliados, e quando aparece o nome do Santo de Deus, e este permanece fiel ao Senhor, ao lado dos pecados está escrito perdoado. Ao lado das más intenções que dominam ainda o nosso coração, as manifestações de sentimentos e desejos não santificados, porém confessados, está escrito perdoado. Quando Deus olha para o ser humano que se entregou a Deus através da fé em Cristo Jesus, Ele não vê a mim, Ele não vê eu, o pecador, Ele vê Cristo, o sacrifício perfeito, o meu substituto, aquele que intercede por mim. Esse é um momento solene. Nós estamos vivendo o tempo do juízo de Deus. Por que essa mensagem chega? A mensagem do juízo de Deus deve ser proclamada a cada nação, tribo, língua e povo, e chega junto com a mensagem do juízo, porque neste tempo ainda existe graça. Hebreus nos traz uma visão do que está acontecendo durante este período de graça. Abra sua Bíblia no livro de Hebreus. O apóstolo Paulo vai trazer luz para nós, ao falar de Cristo Jesus, de sua missão, do seu trabalho especial, o que Jesus está fazendo hoje. Hebreus capítulo 8. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 8. Esse capítulo é um capítulo muito, muito, muito especial mesmo. E olha o que diz logo no começo. Ora, o essencial das coisas que estamos dizendo é que temos tal, o quê? Sumo sacerdote, que se assentou aonde? À direita do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário, verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, e não o homem. Quem é esse sumo sacerdote? Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É Ele que está assentado junto ao trono. Capítulo 10, Hebreus capítulo 10, verso 19. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de quem? Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água pura. Nós podemos nos aproximar do trono da graça, porque lá está nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, intercedendo por nós.
1 João, capítulo 1, verso 8. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de quê? De toda a iniquidade. Arrependimento é o que nós precisamos. Confissão é o que nós precisamos. Porque se confessarmos os nossos pecados, Ele nos purificará. Na sequência, capítulo 2, verso 1. Filhinhos, estas coisas vos escrevo para que vocês não pequem. Mas se porventura alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele está a interceder por nós. O juízo de Deus está em andamento. E qual é a nossa necessidade? Quando a gente vai para Apocalipse capítulo 2 e 3, que são as cartas escritas à igreja ao longo desses seus períodos proféticos, há uma nota tônica ao redor destas cartas. Capítulo 2, verso 5. Relembra onde você tem caído e arrepende-te. Volta às primeiras obras. Capítulo 2, verso 16. Portanto, arrepende-te. Capítulo 2, verso 21. Eu te dei tempo para arrepender-te. Por que te recusas a te arrepender? Verso 22. Para que eles se arrependam das suas obras. 3, verso 3. Relembra o que tens recebido e ouvido. Guarda. Arrepende-te. Especificamente, aqueles que vivem o último período. Capítulo 3, verso 19. Eu repreendo e disciplino a todos aqueles que eu amo. Sê, pois, zeloso. E o quê? E arrepende-te. A mensagem do juízo de Deus é um chamado ao quê? Ao arrependimento. Arrepender-se de quê, pastor? Arrepender-se de quê? Eu sou uma boa pessoa. Eu pago meus impostos. Eu não faço mal a ninguém. Arrepender-me de quê? Eu cuido da minha vida, não estou preocupado com a vida do outro. Querido, é que o pecado está no seu DNA. Você não é pecador simplesmente porque você faz coisas erradas. Você é pecador porque você nasceu pecador. O seu respirar é pecado. O seu respirar é ofensa diante de Deus. Porque você vive num mundo de pecado, em pecado. Porque não são só atos, são as minhas intenções, são os meus desejos, são os meus pensamentos. É a minha inclinação, é pecado. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. A mensagem do Apocalipse sobre o juízo de Deus é que chegou a hora, chegou o tempo de sermos julgados. Chegou o tempo de nos aproximarmos do trono da graça de Deus e confessarmos os nossos pecados e recebermos o perdão, porque Jesus está voltando. E Ele vem para buscar aqueles que se arrependeram. Ele vem para buscar aqueles que se entregaram a Ele. Ele vem para buscar aqueles que em meio à luta com o próprio coração. Eu todo dia sou pastor, sou líder dessa igreja, sou nascido na igreja, mas todos os dias eu tenho que lutar contra o meu próprio coração, porque minha inclinação é para o mal. E quando eu erro, quando eu caio, quando eu falho, eu não me desespero. Eu me angustio, eu me entristeço, mas eu não me desespero, porque eu sei do juízo investigativo. Eu sei o que ele significa.
O juízo vem para dar o reino aos santos, aqueles que confessam seus pecados, aqueles que vivem para o Cordeiro. E eu quero chamá-lo, eu quero chamá-la a entregar o seu coração ao Senhor, a entregar a sua vida a Ele, a entregar a sua casa. Ei, nós vivemos no tempo do juízo de Deus. Eu sei que meu tempo já acabou, obrigado. Mas onde estão os pais? Pais, homens. Se você é pai, fica em pé aí, porque eu quero falar um negócio olhando nos teus olhos. Você acredita que nós estamos vivendo na última geração? Você acredita que nós estamos vivendo no período do tempo do juízo de Deus? Sim ou não? E o que pode ser mais importante do que a salvação da tua família, da tua casa nesses dias? Nesse tempo, o Senhor precisa que você se levante como homem da tua casa, homem de Deus da tua casa, como sacerdote do teu lar, como referência espiritual dos teus filhos, da tua esposa, porque o juízo de Deus está em andamento, é para esta geração. E no céu, o Senhor não vai perguntar onde você morava, onde estudava seus filhos, que roupa eles usavam, que lugares você passeou nas férias com seus filhos, qual era a marca do celular que você deu a eles, a marca das roupas que eles usavam. O Senhor só vai te fazer uma pergunta. E qual é? Onde estão os filhos que eu te dei? Como você vai estar se preparando para encarar esta pergunta? O teu lar, a tua casa. Nossas famílias estão se desfazendo, nossos lares estão indo à ruína, porque o altar do Senhor está apagado dentro de nossas casas. Mas você foi chamado por Deus para ser o sacerdote da tua casa, o líder do teu lar. Você precisa ser este homem de Deus. Pode sentar. Onde estão as mães? Onde estão as mães? Alguém disse que a mão que embala o berço é a mão que governa o mundo. Muito pode a oração de uma mãe. E eu sei que as mães intercedem pelos filhos, pela sua casa, pelo seu lar. Mas deixa eu fazer uma pergunta séria para ti. Uma mulher de Deus pode muito, mas é você de fato uma mulher de Deus? A oração de uma mãe pode muito, mas é você uma mulher de oração? Qual é a prioridade da tua vida? Nós estamos vivendo no tempo do juízo de Deus. A tua casa precisa ser a tua prioridade. O teu lar precisa ser a tua prioridade. Os teus filhos precisam ser a tua prioridade. Nós estamos vivendo nos últimos momentos da história. E alguns podem dizer: pastor, mas meus filhos não são mais pequenos, não estão mais nos meus braços. Mas muito pode a oração de uma mãe. O ano passado, lendo uma serva de Deus, profetisa, que escreveu muitas coisas, eu aprendi uma coisa extraordinária. Deus usa a fé da mãe para abençoar os filhos que não têm fé. Mas você precisa ser uma mulher de fé. E não existe mulher de fé sem a palavra. Não existe mulher de fé sem joelhos no chão. Os nossos lares estão sendo destruídos porque a nossa casa, o chão de nossa casa não conhece mais o peso dos nossos joelhos. Estamos vivendo no período final da história deste mundo. E Deus tem uma obra a ser feita por mulheres de Deus, como vocês que estão aqui. Não deixem passar esse momento. Obrigado. Podem sentar. Por fim, só mais 2 minutos. Onde estão os jovens da minha igreja? Os adolescentes? Fiquem de pé. Os jovens, adolescentes desta igreja.
Fiquem de pé. Eu tenho algo a dizer para vocês. Nós estamos vivendo os momentos finais da história deste mundo. Vocês estão vendo estes jovens, estes adolescentes que estão em pé aqui ao redor? Eles serão usados por Deus de maneira tão especial nesse tempo, porque eles são a estratégia de Deus. Os nossos filhos são a estratégia de Deus. Você, jovem, é a estratégia de Deus para esses dias. Nós ainda veremos o que esses meninos e meninas cheios do Espírito Santo farão pelo poder de Deus. Não só esses que estão em pé aqui ao redor, mas essa que está aí no teu colo, esse que está aí dormindo do teu lado, esse que está ali sentado, essa que foi dedicada hoje, teu filho. Vocês são a estratégia de Deus, mas também são a do diabo. E se ele puder, ele vai destruir a vida de vocês. Ele vai destruir o plano de Deus para a vida de vocês. Não permitam que isso aconteça, porque nós estamos vivendo no tempo do juízo de Deus. Obrigado. Eu quero orar por esta igreja. Eu quero orar por vocês. E todo aquele que quer dizer: Senhor, eu quero viver em arrependimento, no sentido de confissão de pecados, não uma vida cheia de arrependimento disso. Esqueça o passado, porque aquele que nos perdoa é capaz de nos purificar de toda iniquidade. Em Cristo Jesus o passado não conta mais, desapareceu. Em Cristo Jesus a nova vida. Mas cada dia é uma batalha, cada momento é uma batalha que Ele já venceu e tem a vitória para cada um de nós. Se você quer esta vitória em sua vida, eu quero te convidar a ficar em pé e a dizer: Senhor, me dá essa vitória, me dá essa vitória. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Em todas estas coisas, diz o apóstolo Paulo, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, eu e meus irmãos em pé diante da Tua presença, nos entregamos a Ti, como pais, como esposas, como mães, mulheres, homens, jovens, crianças. Entendendo a solenidade do tempo que estamos vivendo, nós não tememos, porque Cristo Jesus intercede por nós. Ele está à destra de Tua majestade e apresenta diante de Ti seu sacrifício amplo, pleno, perfeito, total, absoluto para a nossa salvação. E sabemos que o Espírito Santo está trabalhando em nosso coração para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, nos preparando para este momento. Tu estás trabalhando para a nossa salvação, mas, ó Senhor, dá-nos um coração contrito, dá-nos um coração arrependido, um coração que confessa suas falhas, seus pecados. Dá-nos um coração disposto a ouvir a Tua palavra e a colocá-la em prática em nossa vida. Senhor, dá-nos um coração igual ao Teu. Tira de nós o coração de carne, coração de pedra, e põe em nós o coração de carne, um coração real, que pulsa no ritmo do Teu coração. Renova esta igreja pelo Teu poder e prepara-nos para o encontro com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos ares, quando o veremos face a face e estaremos para sempre com o Senhor. Que este dia não demore e nos encontre preparados para estarmos com o Senhor. É o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém.